Olá, a alegria de estar aqui com você. Hoje nós vamos fazer um programa diferente, baseado aqui no áudio e sobre o livro O Oceano da Teosofia, que é uma introdução aos escritos de Helena Blavatsky. Esse livro é de autoria de William Judge, um dos fundadores da Sociedade Teosófica, e posteriormente um aluno do Sr. Judge, chamado Robert Crosby, escreveu um outro livro chamado Respostas a Perguntas sobre o Oceano da Teosofia. Então, o livro do Sr. Judge fez assim muito sucesso, digamos assim, e continua até hoje sendo editado no mundo inteiro. Aqui no Brasil foi editado recentemente pela editora Teosófica, mas alguns alunos, estudantes, leitores, evidentemente, sempre têm dúvidas, sobre alguns conceitos teosóficos ali apresentados, principalmente ali no início, da Sociedade Teosófica. Então, o Sr. Crosby escreveu esse livro baseado em respostas a perguntas que lhe eram feitas por um grupo de estudantes. Semanalmente eles se reuniam e depois eles coletaram o resultado desses encontros e foi publicado esse livro, que ainda não está disponível no Brasil. Nós estamos falando aqui em outubro de 2021, mas esperamos que brevemente esteja, tá bom? Para vocês terem uma ideia, o sumário aqui do livro O Oceano da Teosofia. O capítulo 1, Teosofia e os Mestres, depois Princípios Gerais, em seguida a Cadeia Terrestre, a Constituição Setenária do Homem, Corpo Físico e Corpo Astral, um capítulo sobre Kama, K-A-M-A, que é um princípio, um dos 7 princípios do ser humano, não só do ser humano, acho que de todo o universo, que é o desejo. Kama significa desejo. O capítulo 7 é sobre Manas. Manas significa mente. Depois vem a reencarnação, argumentos que apoiam a reencarnação. O capítulo 11 é sobre o karma, a lei de ação e reação, sobre a qual nós devemos falar um pouco hoje. O capítulo 12 é Kama Loka. Loka, L-O-K-A, significa lugar. E Kama, desejo. Então é o lugar do desejo, o plano do desejo. O capítulo 13, Devakan, ou Devachan, que é o plano espiritual, o plano céu, digamos assim, não é? Se nós pudéssemos fazer uma comparação, uma analogia seria o céu dos cristãos. Para os hindus chama-se Devakan, Devachan. E aqui, nesse capítulo, o Sr. Judge explica o que é. Em seguida vem os ciclos, depois os elos perdidos, as leis físicas e as forças, e finalmente, o último capítulo, os fenômenos psíquicos e o espiritualismo. Então, como vocês veem, é um livro riquíssimo, E evidentemente deveriam surgir dúvidas, ao longo dos estudos, e até hoje essas dúvidas existem. Por isso, esse livro, Robert Crosby, As Respostas às Perguntas sobre o Oceano da Teosofia, é muito oportuno. Eu vou ler para vocês hoje alguns trechos sobre o capítulo Karma. Então a pergunta é a seguinte: diferentes tipos de karma foram mencionados. O que isso quer dizer? Aí o Sr. Crosby responde: o karma pode ser de 3 tipos. 1. Aquele que está operando atualmente nesta vida por meio dos instrumentos apropriados. 2. O que está sendo feito ou armazenado para se esgotar no futuro. E 3. O karma que é retido de vidas passadas e ainda não está em operação, pela inadequação do instrumento em uso pelo ego ou pela força do karma agora operando. Então aqui o ego é o eu espiritual, É o espírito, digamos assim, que sempre reencarna, ocupando corpos diferentes. Bom, vamos a outra pergunta. O corpo e suas circunstâncias são o campo de operação do karma? Resposta. Existem 3 campos de operação do karma. 1. O corpo e as circunstâncias. 2. A mente e o intelecto. E 3.
os planos psíquico e astral. Como corpo, mente e alma têm, cada um poder de ação independente, qualquer um deles pode exaurir, independentemente dos outros, algumas causas kármicas mais remotas ou mais próximas do tempo de seu início do que aquelas que estão operando por meio de outros canais. E aí vem a pergunta, que acho que muitos fazem. Existem seres livres do karma? Vamos aqui à resposta de Robert Crosby. Absolutamente nenhum. O karma opera em todas as coisas e todos os seres, desde o menor átomo concebível até o ser superior. Nenhum ponto no universo manifestado está isento de seu domínio, pois manifestação significa ação, e a ação traz seus resultados exatos. Karma é a lei inerente do poder de agir em todos os seres de todos os níveis. Em cada caso, o poder de agir é exercido de acordo com o grau de inteligência adquirido. O universo é a consciência incorporada. Então, tudo no universo é dotado de consciência, Desde um átomo até as estrelas, até os grandes seres, os animais, os minerais, vegetais, tudo tem uma consciência. Bom, a seguinte pergunta é: karma racial, karma nacional, karma familiar foram mencionados. O que esses termos significam? Resposta: como todos os seres são do mesmo tipo, isto é, espiritual em essência e da mesma fonte, todos estão conectados em planos internos e cada um afeta todos os demais de uma forma útil ou prejudicial. O karma racial influencia cada unidade da raça por meio da lei de causa e efeito por distribuição. O karma nacional opera sobre os membros de uma nação por meio da mesma lei mais concentrada. Já o karma familiar governa apenas numa nação onde as famílias foram mantidas puras e distintas, pois em qualquer nação onde haja uma mistura de família, como ocorre em todo o período do Kali Yuga, o Kali Yuga é esse período que nós estamos vivendo, o período mais denso. Então, como ocorre em todo o período do Kali Yuga, o karma familiar é, em geral, distribuído por uma nação. Todos os homens, tendo os mesmos princípios como constituintes de sua natureza, estão conectados por princípios internos e externos de seu ser. Eles, portanto, afetam um ao outro de maneiras sutis e não percebidas, bem como pelas maneiras externas que são normalmente percebidas. Bom, eu vou dar uma parada por aqui hoje, para não ficar muita coisa. Depois, o próximo programa, eu vou ler para vocês, vou continuar lendo algumas perguntas e respostas deste capítulo sobre o karma do livro Respostas a Perguntas sobre o Oceano da Teosofia. Eu só vou ler a pergunta para você entender aqui. Se todos os seres, de todos os graus, são afetados pelo poder dinâmico do pensamento e sentimento humanos, nós, como seres humanos, devemos ajudar os reinos inferiores que constituem a Terra em que vivemos? Então a resposta vem no próximo programa, ok? Obrigado pela companhia e até o próximo Cá Entre Nós.